Boa noite, irmão. Bom dia, né? Bom dia, irmãos. Amém. Irmãos, eu tenho orado esses dias e minha oração tem sido específica no sentido de o Senhor trazer direção para a igreja. Amém? Porque nós, como presbitério da igreja, pastor Juvenal, a nossa responsabilidade aqui com o corpo, com a igreja, é de trazer visão espiritual para os irmãos. Além de apacentar, além de dar conselhos, além de estar direcionando, nós temos a incumbência de trazer visão espiritual para os irmãos. E eu tenho pedido esses dias para o Senhor, para Ele trazer clareza, né? Trazer clareza para que o Senhor traga entendimento o que nós devemos fazer nesses dias, na obra dEle, para Ele. Amém? Eu percebo que às vezes a gente faz um monte de coisa, mas sem objetivo, sem ter foco, sem ter visão. Eu tenho pedido ao Senhor nesses dias, e conversando com o pastor Juvenal, aquilo que o Senhor tem falado comigo, tem testificado o coração dele. E isso é bom, né? Porque vemos que o Senhor trabalhando, na verdade, né, a liderança da igreja, no sentido que Ele está falando, né, e trazendo o quê? Visão espiritual para os irmãos. Amém, irmãos? Então, eu tenho pedido ao Senhor, e tenho pedido ao Senhor que o ano que vem seja um ano diferente para nós. Um ano diferente. Nós sempre almejamos o crescimento, a gente quer ver essas cadeiras cheias, a gente quer ver as reuniões de casais cheias, famílias sendo restauradas, filhos sendo restaurados. Esse é o desejo do nosso coração, amém? É com esse objetivo, é com esse sentimento que a gente tem chegado diante de Deus, para que Ele faça algo diferente nesses dias no nosso meio, amém? E eu tenho crido firmemente, meus irmãos, e Deus tem falado que esse ano que vem será um ano diferente. E eu queria que vocês se preparassem para o que tem para vir por aí. São coisas grandes. Porque não adianta nada a gente pedir para o Senhor, enche as cadeiras, salva aquele casal ali que está perdido, né? Aquele casal que está se separando, aquele filho rebelde. Não adianta nada a gente olhar para ele e só se sentir compaixão, na verdade. Não adianta, a gente tem nós temos que nos posicionar também. Nós não podemos cobrar uma vida de outras pessoas. A gente olha assim, está sem Deus também, e você está com Deus? Né? Você está com Deus? Não, esse casal aí está desarrumado desse jeito aí porque não tem Deus. E você? Como é que está você e Deus lá na sua casa, no seu relacionamento? Verdade? Então, antes nós queremos qualquer tipo de avanço na obra do Senhor, nós temos que pedir avanço nas nossas vidas, mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa forma de viver, trazer mudanças drásticas na nossa cotidiana, na nossa vida com o Senhor, na nossa vida com Deus. E eu creio que a partir do momento em que nós tivermos uma boa base, sabe, espiritual, onde as pessoas oram, onde as pessoas jejuam, onde as pessoas têm comunhão, onde as pessoas têm a prática e a palavra, será grande, né? Será muito bem abençoado. Nós vamos falar de algo que nós vivemos e não de algo que ouvimos falar. Porque o que impacta outras pessoas não é do muito falar, né? Não é recitar vários versículos da Bíblia, é transmitir vida. Transmitir vida. Transmitir vida do Senhor através da sua palavra. E como que se adquire isso, né? Se nós não entrarmos, se nós não encarnarmos essas palavras, essas letras aqui, esse livro, se ela não fazer parte da nossa vida, se ela não se tornar filosofia de vida para mim e para você, né, ela somente como o vento que vai, né, e não produz vida. Amém, irmãos? Então eu queria nessa manhã
que nós viemos nos posicionar nesse sentido e começar fazendo alguns compromissos, algumas atitudes. Nós temos o costume de sempre, no final do ano, a gente fazer aquele famoso pedidos de orações para o ano que vem, não é verdade? Eu creio que todos devem já visualizar várias coisas que almejam e desejam para o ano que vem. Muitas coisas que você não realizou, que você não conseguiu, que não foi muito bem esse ano, você começa a projetar, não, o ano que vem vai ser diferente, né? Aquele regime que era para ter feito, aquela dieta que era para ter realizado, não é verdade? Aquelas contas que você não conseguiu pagar, aquela faculdade que você não conseguiu terminar, aquele curso que você começou e parou. Então a gente projeta, né? Não, eu vou ler a Bíblia todos os dias, vou pegar o plano de leitura e vou ler todos os dias, vou passar mais tempo com os meus filhos. Nós fazemos um monte, né, de projetos, um monte de coisas que a gente lança, né, para o próximo ano. Porque, na verdade, de um ano para o outro, se for pensar, não tem nada a ver, né? Só acaba um ano e começa outro. Mas é algo que cultural da nossa parte. Está acabando um ano velho, vamos começar um ano novo, vamos começar uma vida nova. Não é verdade? Todos têm esse sentimento. Amém? Então, eu quero aproveitar esse sentimento que temos no nosso coração, de quando nós mudamos de um ano para o outro, carregamos uma expectativa diferente nos nossos corações. E a nossa expectativa como igreja nesses dias é que nós venhamos avançar em muitas áreas das nossas vidas pessoais, dentro de casa, porque quando nós avançarmos, quando nós criarmos uma maturidade dentro de casa com os nossos filhos, com Deus, na oração diária, na leitura da palavra, na comunhão com os outros irmãos, né, vai ser uma consequência, o crescimento. Essas cadeiras vão também estar cheias de pessoas, porque vai ser transmitido vida. Amém, irmãos? Então, geralmente, quando a gente pega, né, viramos o ano, vamos anotar ali todos os nossos pedidos, que tipo de pedido nós temos feito, né? Que tipo de coisas nós temos lançado, que tipo de pedidos, o que está no nosso coração, que a gente tem colocado, escrito ali, lançados para o próximo ano, né? Eu queria desafiar vocês nesse final de ano. Hoje é dia 15, né? Falta 15 dias para o final do ano, 16, né? 31, né? Então nós temos 2 semanas aí para meditar. E o que nós vamos escrever, né? Eu fiz ali uns pedidinhos, uns papeizinhos ali, com espaço de você poder escrever ali os seus pedidos. Se não der para colocar aqui na frente, você pode colocar no verso, né? Só que nessa manhã eu queria desafiar você a fazer seus pedidos diferentes. Não os mesmos pedidos que você faz todos os anos. Aqueles pedidos de: Senhor, eu queria uma casa. Senhor, eu queria trocar de carro. Senhor, eu queria ganhar, eu queria uma promoção. Eu queria conseguir aumentar a minha casa. Eu queria pintar a minha casa, precisando ser pintada. Eu queria um emprego melhor. Senhor, eu sonho em ter uma TV de 52 polegadas. Senhor, dá uma TV de 52 polegadas. Eu creio que da maioria dos nossos pedidos, quando a gente às vezes faz, é pensando em coisas, almejando em coisas para nós, não é verdade? Senhor, meu carro está velhinho, queria trocar meu carro, não é verdade? Senhor, eu queria trocar meu guarda-roupa, né? As roupas estão todas repetidas, né? Eu quero um guarda-roupa novo, né? Então, eu queria desafiar você, além de fazer, de colocar, de escrever pedidos de oração. Eu queria desafiar você a fazer orações, a fazer pedidos diferentes, a orar a Deus pedindo coisas diferentes. Amém, irmãos?
E o Senhor trouxe para mim o texto de Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Quantos não sabem, né? A oração do Pai Nosso. Todos sabem o seu conteúdo, o que ele fala. A partir do versículo 6 também. Porque aqui nós encontramos que instruções do próprio Jesus a respeito da oração. Viram um norte para a gente. Viram uma direção. Aqui está a direção. Você quer perguntar como orar? Como orar certo? Né? Está aí. Jesus ensina. Não é verdade? Porque às vezes as nossas orações são erradas. E eu não quero que, irmãos, que vocês me entendam mal no sentido quando eu falo dessas coisas, que eu creio também que o Senhor atende nossas orações a qualquer tipo de oração. Às vezes a gente tem uma necessidade, uma doença, né? Uma dívida que precisa ser paga. Nós temos pedidos a Deus. Nós temos situações adversas que nos oprimem no dia a dia e a gente pede a Deus para que a gente nos livre dela. E às vezes são coisas materiais, são coisas assim, coisas que parece que nosso Deus vai intervir em relação a isso. Vai, mas nesse especificamente, como direção do presbitério, eu queria que você mudasse o seu foco de oração. Queria que você mudasse a sua forma de pensar em relação ao que você precisa de verdade. Né? E nós sabemos, nós não precisamos de coisas. Amém, irmãos? Nós não precisamos de coisas. Nós precisamos do Senhor dentro de nossas casas. Amém? Esse é o desafio. Esse é o desafio que o Senhor tem para nós nesses dias. Porque coisas, Ele preenche a alma. Coisas preenchem a alma. Sentimentos. E os sentimentos da alma, o que nós sentimos é o quê? Passageiro. Ele é momentâneo. Uma hora eu estou assim, amanhã já estou assado. Ela é bipolar, sabe? Assim, ela não tem profundidade. Mas o Espírito clama. O Espírito clama pela palavra, pela vida de Deus. O Espírito clama pela vida de Deus em nossas vidas. A nossa alma sempre vai querer coisas. A nossa alma sempre vai querer ser preenchida por coisas. A nossa alma sempre vai querer algo para satisfazer momentâneo algumas coisas. Mas o Senhor quer encher o nosso espírito. Encher a nossa vida de verdade. Aí a nossa alma vai poder manifestar coisas do Espírito. Quando nós enchemos a palavra, quando nos enchemos do Senhor, do conhecimento de Deus, o nosso espírito é satisfeito e a nossa alma, que é responsável por expressar, vai o que? Expressar o Senhor, a alegria do Senhor, a vida do Senhor. Mas nós preenchemos as nossas almas, os nossos sentimentos com coisas que não são do reino. Elas são momentâneas e passageiras e nós vamos sempre querer mais. E vai ser que um ciclo vicioso, que vicia. Mas o Senhor quer nos ensinar. Versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que veio em secreto te recompensará. E quando orares, não usei de repetições inúteis, o exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelhei a eles, pois vosso Pai conhece de que necessita antes mesmo de perdides a Ele. Então nós estamos vendo aqui de necessidades. Percebeu que aquilo que nós precisamos, não que nós não venhamos a pedir, mas o Senhor já sabe.
O Senhor conhece os sentimentos dos nossos corações, as nossas vontades, as nossas necessidades. A Bíblia diz que o Senhor conhece as nossas necessidades e Ele já conhece no sentido de quê? De trazer a provisão. Então eu queria pedir, meus irmãos, que nós não venhamos perder tempo de pedir aquilo que é necessidade nesse momento, porque o Senhor já sabe. O Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que nós necessitamos. O Senhor sabe que você tem que cumprir as suas obrigações financeiras. O Senhor sabe que você tem que cumprir as suas responsabilidades no seu trabalho. O Senhor sabe a dificuldade que você tem passado em determinada situação. Ele conhece cada um e Ele não tem nenhuma dificuldade de poder resolver qualquer um deles. Não tem. Mas o Senhor tem nos chamado para quem? Para Ele. O Senhor, Ele tem falado assim, tira seus olhos, tira o seu foco de coisas e se coloca diante de mim. Se coloca diante da minha santidade. É isso que o Senhor tem pedido para nós nesses dias. Se coloca diante de mim. Não se coloque diante das necessidades. Se coloque diante daquele que tem o poder de saber aquilo que eu preciso. E não só de saber o que eu preciso, mas de intervir por mim. Porque nossos filhos, e nós somos filhos do Senhor, e por acaso, E por acaso Deus, o Pai, vai dar o quê? Uma serpente para nós? Uma cobra para nos picar? Não. Olha só, versículo 8. Desculpa, versículo 9. Aí ele fala, portanto. Esse portanto é interessante, ele é conclusivo. Ele fala, o Senhor já sabe o que necessitais. Portanto, tipo assim, não preocupa com o que você precisa, não. Não preocupa com as suas necessidades básicas, não. Eu vou te suprir. Eu te conheço cada necessidade, cada dificuldade. Eu sei. Portanto, para e desfoca disso. Tira o seu coração dessas coisas. Portanto, quando for orar, pense nisso. Quando for orar, versículo 9. Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Percebe que aqui ele pede para nos colocar numa posição onde nós reconhecemos que Ele é grande, magnífico e poderoso, e nós estamos numa situação de pequenez. Mas é uma situação de pequenez, não no sentido de Ele se mostrar que Ele é grande, nós somos pequenos, e que nós temos que sujeitar Ele em tudo, porque Ele é grande e nós somos pequenos, mas no sentido de mostrar que Ele tem poder, Ele tem condição de transformar qualquer situação por causa da sua grandeza em bênção. Não importa a situação, ou o momento, ou o que está se passando. Veja o tamanho. Santificado seja o teu nome. Por que santificado seja o teu nome? Porque Ele é grande diante de nós. Nós somos pequenos. E a sua grandeza diante da nossa pequenez faz com que tudo esteja o que é debaixo das suas mãos. As nossas necessidades, o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Ele continua no verso 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quantas coisas nós queremos. Nós somos como uma criança embirrada dentro do supermercado que quer um monte de coisa, ou dentro de uma loja de criança. Senhor, eu quero isso, quero aquilo outro. E se o Senhor não me der, ou se o Senhor me der, eu faço isso, Não, ele está dizendo para orar a vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade do Pai. Não é qualquer oração. Não é uma oração no sentido de egoísta. Uma oração em troca de uma coisa. Senhor, esse ano, se
Não existe se. Se o Senhor me der isso, se o Senhor me conceber isso, eu vou fazer isso, eu vou mudar minha vida nesse sentido. Senhor, assim, assim, assado. Não, aqui diz para a vontade do Pai. Venha o teu reino. E o que é vir o reino de Deus? Se eu estou pedindo, se a oração é que o reino dele venha, então a forma de viver é diferente. Não é verdade? Porque o reino dele é muito diferente daqui. Não é verdade? Então, ele está pedindo para que a gente queira, que a gente almeje o quê? O reino. E não as coisas desse mundo. Não querer coisas. Não querer preencher os vazios que há no nosso coração com coisas que são passageiras, transitórias. Não adianta. Quanto mais nós almejamos coisas, mais nós vamos querer e muito mais ainda insatisfeitos nós seremos. Muito mais. O que será preciso para que o Senhor faça na sua vida alguma coisa, para que você perceba que as coisas não nos preenchem, mas somente o reino dele aqui na terra, através das nossas vidas? O que será preciso para Deus fazer em nossas vidas? Será que vai ser preciso uma mula ter que falar conosco, como foi com Balaão? Quantas situações adversas você vai ter que passar, nós vamos ter que enfrentar, porque o Senhor está querendo te mostrar alguma coisa e você não está enxergando? Venha a nós o teu reino, e seja feita não a minha vontade, a sua vontade, a vontade de Deus. Você tem pedido a vontade de Deus na sua vida? Então começa a pensar, começa a se martelar o que você vai escrever no seu pedido. Senhor, eu tenho que pedir o reino de Deus na minha casa. Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que pedir a vontade de Deus na minha casa, não o que eu quero, não a minha vontade. Eu preciso da vontade do Senhor. Eu preciso daquilo que o Senhor quer, aquilo que está no seu coração, aquilo que é sonho do Senhor, não meu. Porque os meus sonhos, aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero, não podem preencher. Somente aquilo que Deus quer. Só aquilo que o Senhor quer para nós. Só isso pode nos encher. Só isso pode direcionar as nossas vidas. Nós não sabemos direcionar as nossas vidas. Nós não temos consciência do que é bom para nós. Quem sabe o que é bom para nós é o Pai. É só o Senhor. Então a nossa oração deve ser: Senhor, faça a sua vontade e venha o teu reino. Versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Interessante, eu comecei a meditar nessa passagem e percebi, por que o Senhor não falou assim: a fazenda de cada dia nos dê hoje? Porque era algo de bens naquela época, né? Coisas. Não, ele disse: o pão de cada dia. O Senhor pede para nós pedir somente aquilo que nós realmente necessitamos. O básico. Não pede para o Senhor uma TV de 50 polegadas, não. Não pede para o Senhor um carro do ano, não. O Senhor está falando aqui de coisas que são o quê? Básico para a nossa sobrevivência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não precisa, eu tenho certeza, você não precisa mais daquilo que você necessita. Nós não precisamos mais daquilo que nós precisamos de base para nossas vidas. Nós precisamos do pão nosso de cada dia. Senhor, se nós temos o privilégio de ter alguma coisa a mais, amém, glória a Deus. É dom de Deus, o Senhor que deu. Mas e não é isso que o Senhor quer para nós.
Não é isso que o Senhor quer que nós venhamos ficar atrás. Não é através de coisas que o Senhor quer que venhamos a ficar doidos, perder sono, noites de sono, porque tem que pagar fatura de cartão de crédito, boleto, cobrir cheque, de coisas que nós compramos só para satisfazer a nossa alma. O Senhor quer que nós sejamos livres. Livres. E como poderemos ser livres? Livres, devendo um monte de coisa, né? Como poderemos? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Fala de quê? De perdão. De quantas pessoas nós temos o quê? Tido rancor, mágoa. Não liberamos perdão. Quantas pessoas passando, virando, e você está com a cara virada com aquela pessoa, porque um dia ela pisou no seu carro, ou você pisou no carro dela. O Senhor está direcionando nossas orações aqui, meus irmãos. Quem que você precisa perdoar? Coloca aí, ó, eu preciso perdoar fulano. Eu preciso receber perdão de fulano. Se alguém tem que te pedir perdão, você vai lá nele e fala assim, ó, eu te perdoo. Não importa se ela acha que tem que te perdoar ou não. Fala, eu te perdoo. Se livra dessa. Saia das amarras que esse mundo tenta nos prender. Versículo 13. E não nos deixe entrar em tentação, livra-nos do mal. Percebe que o Senhor direciona a nossa oração no sentido de proteção, no sentido de nos blindar, no sentido de colocar os seus anjos e nos proteger. Mas ao contrário disso, nós temos pedido coisas supérfluas, pedido coisas que não vai engrandecer o espírito, mas a nossa alma, nossos próprios quereres. Mas nos livra do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória, e para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Então, meus irmãos, nós temos que fazer orações. Senhor, muda meu caráter. Muda minha vida, minha forma de pensar. Senhor, eu preciso ser pai dos meus filhos de verdade. É isso que tem que estar escrito aí nos nossos papeizinhos. Senhor, eu preciso todos os dias me colocar diante do Senhor em oração. Eu preciso ler sua palavra, me alimentar, me deleitar, refletir no que o Senhor tem para mim através do que está escrito nesse livro. É isso que tem que estar escrito aí nesse papel. Senhor, eu tenho que sair de frente da televisão e ficar mais tempo com os meus filhos. Senhor, eu preciso parar de perder tempo com coisas supérfluas e promover o reino de Deus. É isso que tem que estar escrito aí. Não é um carro novo, não é uma casa nova, não é mais dinheiro. Nós não precisamos de mais dinheiro. Nós precisamos de mais simplicidade. É isso que nós precisamos. Essa que deve ser o foco das nossas orações. É isso que tem que ser escrito aí nesses papéis que nós vamos distribuir. E no final do ano a gente vai estar orando. Entregando para Ele. Amém, irmãos? Nós temos que pedir para o Senhor para que nós tenhamos uma vida de oração. Nós temos que colocar lá diante de Deus, diante daquilo que a gente almeja e quer para o ano que vem. Senhor, eu preciso ser uma mulher e um homem de oração.
Senhor, eu preciso ser uma pessoa que esteja sem reservas diante da obra do Senhor. Se dispor. Quantas necessidades nós temos? Quantas coisas devem ser feitas? Quanto tempo tem que ser desprendido para nós mesmos em prol do que do reino de Deus? É isso que tem que estar escrito. Senhor, tira toda a preguiça. É isso, tem que escrever lá. Né? Não é uma pintura nova de casa. Senhor, tira a preguiça. Senhor, me dá mais tempo com os meus filhos. Meus irmãos, não precisa, sim, de dar vários exemplos. Nós sabemos que nós necessitamos. E nós sabemos daquilo que realmente é importante para o Senhor que venhamos a realizar. Você sabe, eu sei. E a gente percebe que as instruções de Jesus são no sentido de quê? No sentido de em que as coisas não são para nós, mas é para que o reino dele se estabeleça na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, na vida dos meus amigos. Meus irmãos, abra comigo em Deuteronômios 23. Eu não sei quantos lembram da mensagem do Zezinho sobre as festas, né? Falando sobre a Páscoa. Falando sobre o tabernáculo, que é Deus morar conosco, né? E aqui no capítulo 23, no versículo 14, Deus fala para o povo, fala assim para o povo, capítulo 23, versículo 14 de Êxodo. Êxodo, desculpa, falei Deuteronômio, é Êxodo. Desculpa aí. E eu tenho aprendido uma coisa nesses dias, meus irmãos. Que o que mede a nossa vida com Deus, o que mede o nosso relacionamento com o Senhor, o que serve de termômetro para ver como nós lidamos com as coisas de Deus, é o nosso bolso. Você sabia? É o nosso bolso. Porque quando se mexe nele, é que as nossas agarras se aparecem. Quando mexe nele, as nossas máscaras caem. Então não existe nada mais revelador de como nós estamos em Deus, com a forma como nós lidamos com o dinheiro. É Ele. A forma como nós lidamos com o dinheiro, a forma como nós lidamos com Ele, o nosso comportamento com Ele, Ele é um termômetro para assim, avaliar como nós estamos em Deus. Eu encorajo você a pegar aquela revista Impacto, a última edição, Dízimo, Leia ou Graça, leia ela, você vai ver muita coisa interessante. E em Êxodo capítulo 23, Êxodo, eu falei errado. Capítulo 23, versículo 14, diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festas. Celebrarás
a festa dos pães sem fermento. A festa dos pães sem fermento é a Páscoa, tá? Comerás pão sem fermento durante 7 dias, como te ordenei na data indicada do mês de Abibe. O que é o mês de Abibe? O mês de Abibe é aquele mês quando o povo saiu do Egito. E aquele mês se tornou o primeiro mês do ano. É como se fosse 1º de janeiro para a gente. Certo? Então ele fala que naquele dia, no mês Abibe, no primeiro mês do ano, porque nele saísse do Egito, e ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Também celebrarás a festa da colheita dos primeiros frutos. Algumas pessoas falam festa das primícias. Do seu trabalho, do que tiver semeado no campo. Ou seja, ele está dizendo que nessa festa do primeiro ano, você pega o primeiro da sua renda, as primícias do que você produziu, do que você ganhou, e traga diante de Deus. E interessante que aqui a gente percebe que é uma ordenança de Deus. Deus ordenou. Mas se a gente for lá em Gênesis, nas atitudes de Abel, por exemplo, nas atitudes de Abraão, por exemplo, a gente vai ver que não tinha lei naquela época. E eles o quê? Deram voluntário. Não se tinha instituído dízimo. E Abraão deu dízimo. Não se tinha instituído a oferta. E Abel pegou o quê? As primícias dele e ofertou a Deus, não é verdade? Então, antes de se questionar se era lei, se não é, se é do Antigo Testamento, se é do Novo Testamento, Abel e Abraão deu voluntariamente. Amém, irmãos? E eles deram esperando receber algo em troca? Não. Isso significa o quê? Desprendimento. Verdade? Desapego. Então, meus irmãos, juntamente com o seu pedido, eu queria te encorajar, no dia 31 aqui, você pegar o envelope e trazer uma oferta de primícias. O valor não importa. Não importa o valor. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, como diz a Bíblia. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Porque essa atitude vai o quê? Ela vai demonstrar, é como se estivesse falando assim, eu estou me desprendendo. Eu estou me descolando. Eu estou entregando. E, meus irmãos, e se a gente precisa de alguma coisa, se a gente tem algumas necessidades, o Senhor vai suprir, vai acontecer, mas não é por causa da sua atitude de ofertar das primícias. Mas Ele vai fazer. Mas não porque você colocou. Porque Ele é fiel independente disso. Porque a atitude de ofertar vai ser uma atitude de desprendimento, de entrega. Não adianta eu somente escrever. Não adianta somente eu tenho que ter o quê? Uma exteriorização da minha atitude. Era por isso que Abraão chegou e deu o dízimo. Ele chegou diante de Deus, fez uma aliança, e ele deu o dízimo para quê? Para exteriorizar o quê? A aliança dele com Deus. É verdade? Então, irmãos, juntamente com os seus pedidos de orações, prepara lá também uma oferta de primícias. Todos vocês nos conhecem, e nós não somos aqui pessoas que ficam aqui no púlpito pedindo dinheiro. Nós não fazemos isso. Não é da nossa... Nós não somos dessa forma. Então, vocês conhecem os nossos corações e sabem que isso é no intuito de quê? Da direção para a igreja. Amém, irmãos? Então, faça isso com fé. E aquilo que o Senhor colocar no seu coração, cumprindo o princípio do Senhor.
o princípio. Amém, irmãos? Como forma de exteriorizar aquilo que nós precisamos para as nossas vidas no próximo ano. Amém, irmãos? Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.